É óbvio que você sabe que nós estamos nos aproximando da eleição para a presidência da Câmara e também você já sabe agora que o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado, mesmo com votações pífias, podem atrapalhar quem foi eleito por milhões de votos. Sobre essa questão e algumas traições que talvez você não entenda, nós vamos conversar daqui um pouco. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever em nosso canal, a compartilhar o nosso conteúdo em suas redes sociais, a que você nos acompanhe em nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, que você compartilhe o conteúdo, que você colabore na manutenção desse espaço, no Apoia-se, no Superchat, enfim, no Pix e tantas outras formas. É temporada de traição em Brasília. Na véspera de qualquer eleição, na votação importante aqui em Brasília, é um Deus nos acuda de traições e de revelações de antigas traições e de razões de antigas traições, diga-se de passagem. E nesse processo de agora, para a eleição da Câmara dos Deputados, não está sendo diferente. O Eduardo Cunha deu-lhe uma bufetada na cara gorda do Rodrigo Maia, que foi uma coisa que não se dá em moleque, em briga por pipa na rua. Mas o Rodrigo Maia levou cada bolachada na cara gorda dele que chegou a dar dó. Foi chamado de mentiroso, foi desmentido, foi esculachado de todas as formas, o tal do Rodrigo Maia, mas com aquela cara preparada para mentir em porta de bordel. Claro que ele diz: não, eu nunca traí a esquerda, eu nunca conspirei contra a Dilma, quando o próprio PT conspirava contra a Dilma. Sim, essa é talvez a grande revelação que um dia ainda será feita. Por que hoje o PT fecha com o Baleia Rossi? Ele não fecha apenas na esperança de que o Baleia coloque em votação o pedido de impeachment, algum dos pedidos translocados de impeachment do Bolsonaro. Na verdade, há todo um jogo aí, de pressão, e os esquerdistas esperam que o Baleia continue fazendo a contenção de danos que o Rodrigo Maia fez, ou seja o sem vergonha o que impeça o avanço das pautas que o Bolsonaro defendeu junto à sociedade. Mas essa é uma questão que a gente tem que pensar. A esquerda espera que o Rodrigo Rossi, que o Baleia Rossi seja uma espécie de Eduardo Cunha do Bolsonaro. Mas não está funcionando. Como aconteceu a traição lá atrás? E por que hoje o PT está com Baleia Rossi, que conspirou abertamente pela derrubada da Dilma? Sejamos francos. Boa parte dos petistas já não suportavam mais a Dilma. Digamos que uns 70% dos petistas já não suportavam mais a Dilma. E uns 95% dos esquerdistas não aguentavam mais a Dilma. Eles queriam que a Dilma caísse? Claro que queriam. Podem espernear agora, mas essa é a verdade de quem acompanhou, de quem estava vivendo a realidade política daquele momento. O problema é que eles não sabiam que, com a queda da Dilma, com a entrada do Temer, o Temer aprovaria fim de imposto sindical e outras questões, e que, na sequência, viria o Bolsonaro.
porque no sonho deles, no ideal deles, o que aconteceria? Ora, o cenário, o mundo do faz de conta do PT era assim: cai a Dilma, que nunca foi do PT, que nunca foi aceita pelos petistas, que sempre foi uma pedetista dentro do PT. A origem da Dilma sempre foi o PDT, lá do Rio Grande do Sul. Então eles queriam que a Dilma fosse chutada do governo, e eles não acharam ruim quando ela foi empichada. Tenho certeza disso, eu sei do que estou falando. A Dilma caiu, o Temer chegou, e na cabeça deles, quem viria? Haddad ou Lula. Mas o pote, era ele que viria. Só que no meio do caminho, Deus resolveu interferir e colocou o Bolsonaro. Aí confundiu toda a cabeça da esquerda. O Bolsonaro se elegeu, se encaminha para a reeleição, foi eleito com 57 milhões de votos, e eles tiveram que fazer de tudo para impedir que a pauta, ou que as pautas escolhidas pela sociedade, fossem implementadas no Congresso. Quais são essas pautas? As pautas de costume, o pacote anticrime, a questão estudantil, o fim da máfia da carteira de estudante, tantas outras pautas, a questão do armamento. Bom, tudo isso que vocês estão vendo, questão das privatizações, o fim desse poder desta república sindical. E o Baleia Rossi, ele pretende manter essa estratégia que o Rodrigo Maia teve de minimizar danos e desgastar o governo junto à sua base. Vai evitar as privatizações o máximo que puder, vai evitar as pautas necessárias de serem discutidas pelo país para ir desgastando a pauta conservadora do Bolsonaro. Essa é a ideia, por isso que o PT, que nunca se preocupou com a deposição da Dilma, que volto a dizer, a esquerda e o PT comemorarão a queda da Dilma. Podem achar ruim o que eu estou dizendo, mas vou reiterar. O PT e as esquerdas comemoraram a queda da Dilma. O que eles não esperavam é que no meio do caminho houvesse o Bolsonaro e houvesse o povo. E aí, para que eles possam tentar criar um mecanismo de pressão sobre os parlamentares, como o Ibope faliu, eles estão usando pesquisas criadas pelo Data Descarga, pelo Data Bunda, pelo Data não sei o que, dizendo que há um impeachment, há um clamor pelo impeachment, aí fazem uma manifestação e estes ordinários conseguem reunir 5 ou 6 pessoas e aparece jornalista, e aparece esquizofrênico, e aparece maluco, e aparece estúpidos de esquerda justificando a tentativa de impeachment ou de um discurso para impeachment, porque o cara tem que ser muito filho da puta para escrever um artigo justificando um impeachment com aquelas manifestações de sábado ou da semana passada, quando se reúne 5 pessoas, 8 carros, como diz um amigo meu, cara, teve 10 carros, 7 estavam com busca e apreensão e 3 com prestações atrasadas. Mas no discurso à esquerda, que é um discurso doentio, que é um discurso esquizofrênico, que é um discurso que a mídia está vendendo,
a um clamor nacional pelo impeachment do Bolsonaro. Não. Eles querem fazer com que a mídia, com que os sites de esquerda, com que haja nas redes sociais esse, entre aspas, clamor pelo impeachment, para pressionar os deputados federais que hoje abandonam Baleia Rossi, porque sabem que Baleia é um animal condenado a morrer por falta de oxigênio. A candidatura do Baleia é igual ao Rodrigo Maia. E eu posso falar porque eu sou gordo também, então não há gordofobia nisso. E a história política que une o Baleia Rossi ao Rodrigo Maia é muito similar. Os dois vêm de um DNA familiar marcado pela corrupção. Ou é por acaso isso? Portanto, essa reta final da eleição para a Câmara dos Deputados é uma reta final com muitas traições em andamento. E quanto mais se consolida, quanto mais se confirma a derrota do candidato apoiado pelo PT e pelas esquerdas, que é o Baleia Rossi, mais forte será o moído, o mugido da turba ignara, dos jumentos da esquerda, clamando por um impeachment que eles próprios sabem que não passa de uma insensatez e de uma estupidez, porque não existe fato concreto para justificá-lo. Eles que comemoraram o impeachment da Dilma, agora já não sabem mais o que fazer. Porque, volto a dizer, o PT hoje está com Baleia Rossi, agradecido pelo que o Baleia Rossi e o Rodrigo Maia fizeram no passado quando derrubaram a Dilma. Não se preocupe, em nenhum momento o PT chorou pela queda da Dilma. O que o PT em nenhum momento pensou ou imaginou é que o povo e Deus elegeriam um candidato que não estivesse no roteiro que eles, junto com o capeta, tinham elaborado. Antes de encerrar, vou dizer mais uma vez: compartilhe o nosso vídeo em suas redes sociais. Nós não pagamos impulsionamento, nós não temos partidos políticos, grupos políticos, movimentos populares a nos apoiar ou a impulsionar os nossos conteúdos. Nós só temos a nossa parceria com vocês e o apoio de Deus. Se vocês puderem ajudar na manutenção e no fortalecimento do canal, nós agradecemos. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.